entender isso vai mudar a forma como você vive a sua vida cristã. A paz do seu irmão, me chamo Irineu. Quero compartilhar aqui nosso estudo de hoje. A gente iniciou, irmão, essa semana um tema que a gente começou na segunda-feira, falando sobre o cristianismo e a lei. Quando foi na segunda, eu falei para vocês brevemente sobre a lei moral, sobre a lei cerimonial, sobre a importância da lei. Quando foi na quarta, a gente aprofundou um pouco mais sobre o que é a lei cerimonial. E apesar dela não valer mais, como que ela é importante para nós, porque ela nos ensina algo maravilhoso das Escrituras. E hoje, finalizando o nosso estudo, eu quero falar sobre o tema desse vídeo que eu coloquei como a lei de Cristo, que é a lei moral. Hoje eu quero falar daquela parte da lei de Moisés que ela ainda é válida nos dias de hoje. Como eu disse na primeira aula, isso é algo que gera muita confusão. Porque muita gente pensa que a lei de Moisés foi totalmente abolida, o que não é verdade. E se a gente não entender isso, com certeza nós podemos cometer dois erros. O primeiro de ir para um legalismo religioso, de pegar leis que eram para o contexto histórico de Israel e que não se aplicam para nós hoje. Ou ir para o liberalismo, de achar que está tudo liberado e que eu posso fazer o que eu quero. Tem gente que até exclui o Antigo Testamento da Bíblia porque fala que não vale de nada. Mas, irmão, o Antigo Testamento ele vale muito. E muitas coisas ali, elas são muito importantes para nós hoje. A lei moral, ela não foi abolida porque, como eu disse, quando Jesus ele estava na terra, ele falou assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele cumpriu a lei cerimonial. Como eu disse, era aquela lei que era por meio de figuras, de sombras, que apontavam para a pessoa de Jesus. Apontavam para o Messias que viria e que veio já. Tudo Jesus cumpriu daquela lei. Mas a lei moral, ela é diferente. Porque a lei moral, ela inclusive, ela antecede até a própria lei de Moisés. Porque a lei moral, na verdade, irmão, ela vai nos revelar o caráter de Deus, o caráter divino. Porque a lei moral ela nos mostra atributos, características do Senhor e características que Ele espera na nossa própria moral. Devemos lembrar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, parecidos com Ele. Então Ele espera que nós busquemos ter a mesma moral que Ele, a mesma ética que Ele, pensar como Deus pensava. Não, eu estou aqui também no Novo Testamento, eu vou falar que nós devemos ser imitadores de Cristo. Devemos buscar nos assemelharmos ao nosso Salvador. E aí temos diversos aspectos. Por exemplo, irmão, desde o início da criação, nós já podemos ver que Deus ele é justo, que Ele espera que a gente entregue a primeira parte para Ele, e que a gente não faça coisas erradas, mas que a gente resista às tentações. A gente tem aí o exemplo de Caim e de Abel, por exemplo, no qual Abel deu um sacrifício que agradou a Deus, enquanto Caim deu o que desagradou. Deus falou para Caim para ele resistir às tentações, mas Caim foi lá e matou Abel. Tanto é que quando Deus vai firmar a aliança com Noé, Ele vai falar que ninguém deveria matar uns aos outros. Então aí a gente já tem um princípio moral de Deus. Outra coisa que a gente pode ver é que Deus ele é verdadeiro. Deus ele fala a verdade. Não existe mentira nenhuma em Deus, ao contrário do diabo, que é o pai da mentira. Em Deus só há verdade. E Ele espera que nós sejamos pessoas honestas, pessoas que falemos a verdade, que agimos com retidão. Além disso, irmão, há outras características da própria lei de Moisés que nós devemos seguir. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles continuam sendo válidos para os dias de hoje, porque eles nos ensinam características de Deus. 5 deles vão falar do nosso relacionamento com Deus, como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Os outros 5 mandamentos vão falar como deve ser o relacionamento com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles à nossa volta, com todas as pessoas no geral. Então essa lei que revela o caráter de Deus, revela a moral de Deus, ela ainda é válida. Ainda há outros aspectos dentro da lei que revelam o caráter dele e que inclusive foram repetidos no Novo Testamento e que eles ainda são válidos para o dia de hoje. Portanto, irmão, nós não podemos ignorar totalmente o Antigo Testamento. Porque eu poderia aqui falando, como eu disse hoje, esse é um vídeo curto, não dá para mim esgotar esse assunto num vídeo de 5, 6 minutos. Mas se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver que ao longo da revelação, porque nós temos que entender que a revelação de Deus ela é progressiva, Ele vai se revelando aos poucos ao longo da história da salvação. Conforme Deus vai se revelando,
ele vai mostrando novos aspectos dele. Por exemplo, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor, a sua fidelidade. São todas características morais de Deus. Características, aliás, que ele compartilhou conosco. Ele compartilhou conosco a misericórdia, a compaixão, o amor, a fidelidade. Irmão, a paciência. Todas essas são características do Senhor, mas que Ele colocou no próprio ser humano quando criou. É claro que o pecado corrompeu isso. O pecado tirou isso de mim, de você. Mas nós devemos em Cristo, vivendo a lei de Cristo a partir de agora, buscar desenvolver essas características, nos tornarmos, como eu disse antes, a imagem e semelhança do nosso Salvador. Se você fizer isso, eu te garanto que a sua vida cristã vai mudar completamente. Se essa palavra te abençoou, comenta amém e compartilha o que precisa ver essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém.